Olá, continuando nossa aula, então, o que se seguiu a essas campanhas e a esses movimentos de pregadores foi a fundação de grandes ministérios e denominações que vão marcar a história da igreja nos Estados Unidos e depois aqui no Brasil, porque alguns desses movimentos neopentecostais vão dar certo e vão dar muito certo na ideia de se tornarem grandes conglomerados, vão formar pela primeira vez empresas, né? Aliás, a primeira vez que um pastor vai se tornar rico na história vai ser com o movimento neopentecostal. A primeira vez que uma igreja vai ter empresas, por exemplo, vai ser aqui nesse momento, né? Mas, além disso, né, vão fundar centros de estudo, porque com o passar do tempo vai ser necessário ter uma espécie de colégio, faculdade neopentecostal dessa denominação para ensinar a doutrina dessa denominação, associações evangelísticas, né, em que assim como você tinha as associações evangelísticas dos evangélicos, como o Billy Graham, dos tradicionais, né, Sammy Tippit, você também tem as associações evangelísticas dos neopentecostais, canais de TV, canais de rádio, revistas próprias desse ministério. Então, vocês veem que o neopentecostalismo ele é evangélico em si, né? Ele se apropria dos meios de comunicação em massa. E quando não tem mais espaço, ele cria seu próprio meio. Então, muitos canais de televisão neopentecostais vão surgir, né? Rádios neopentecostais vão surgir, revistas neopentecostais vão surgir. Então, é uma grande formação de um conglomerado que se torna quase, às vezes não, em muitos casos, uma holding de empresas, como aqui no Brasil, né? Que determinada igreja neopentecostal tem até banco, tem até partido político, né? E é interessante a gente notar também que as igrejas pentecostais antigas, elas vão começar a investir em educação, em teologia, para fundamentar um ethos, né? Ao mesmo tempo que o neopentecostalismo ele se expõe, e o neopentecostalismo ele sempre está envolvido com escândalo, escândalo das práticas, escândalos financeiros, escândalos sexuais. Então, os pentecostais vão começar a falar, opa, nós precisamos mostrar que nós não somos esse pessoal aí, né? E é aqui que vai surgir esse paradigma do pentecostal clássico, né? Porque talvez o pentecostal clássico ele tenha surgido depois do pentecostalismo, em reação contra o neopentecostal, né? Esse pentecostal tradicional. Aqui no Brasil, o pentecostalismo original ele é sempre muito ortodoxo, muito protestante. Nos Estados Unidos, não. O pentecostalismo original lá não é nada de clássico. Tem pessoal caindo no chão, chorando, latindo, tudo. Então, lá nos Estados Unidos, é interessante, os pentecostais falam, não, a gente não é isso aí. E aí eles formam suas faculdades novas e colégios pentecostais dentro de um padrão tradicional. E é até interessante, né, como que o pentecostalismo nos Estados Unidos é diferente do daqui. Muita gente até se choca, né? Então, o pentecostalismo ele vai buscar, então, voltar para o modelo protestante em tudo, mantendo só a doutrina do batismo no Espírito Santo, obviamente, enquanto os neopentecostais vão absorver tudo, vão se abrir para tudo, né? Até hoje. E as novas pentecostais, né, as neopentecostais, tomam um rumo diferente a partir da década de 50. Dois rumos, né? E é isso que a gente precisa também separar aqui. Nos Estados Unidos, você tem dois grupos, vamos colocar assim, neopentecostais, que têm ênfases completamente diferentes.
os dois vêm para cá e as igrejas aqui depois neopentecostais misturam isso tudo, mas lá é separado, pelo menos no século XX era bem separado. Como assim, Lucas? Um primeiro grupo de neopentecostais, ele vai se voltar para cura e milagres, a prática disso, mas também quando eles aderirem à teologia da confissão positiva e da teologia da prosperidade, eles vão voltar mais ainda à questão da riqueza, a questão da prosperidade, a questão das ofertas, a questão da confissão positiva, de você ter uma vida perfeita. Então, lembra que a segunda bênção, a doutrina da segunda bênção do movimento de santidade era: depois que eu recebo a segunda bênção, eu não peco mais, eu não erro mais, eu não tenho mais esse desejo. Aí depois vira a doutrina do batismo no Espírito Santo, que é eu ter um fortalecimento, falar em línguas e tal. Nesse tipo de neopentecostalismo, a bênção é, depois que eu recebo essa fé, e aí não é mais o batismo no Espírito Santo, é a fé, eu passo a ter uma vida próspera, eu passo a ter carro, eletrodomésticos, como era o estadunidense, eu passo a ter saúde perfeita. Então, é uma bênção material, física, uma bênção social, econômica. Tá? Esse é o primeiro modelo. E é o que primeiro chega aqui também. O segundo modelo de neopentecostalismos é diferente, ele se aprofunda não na prosperidade, ele não é muito voltado a isso, mas sim ele se aprofunda na questão dos movimentos estáticos e a busca pelo sobrenatural. Então, são esses grupos aqui que vão criar, por exemplo, a unção da águia, vão criar um movimento apostólico, né, a guerra espiritual, marcar território espiritual, fazer guerra espiritual. Você tem a sombra do pastor te guiando. Eles misturam, né, o espiritismo com a religião indígena norte-americana com o evangelicalismo. Então, tem as unções, né? A unção da águia, do leão, a unção da serpente, que chegou no Brasil, mas não é muito comum, uma pessoa ficar igual uma serpente rodando no chão. A do cachorro, por exemplo, o aeroporto de Toronto, aquele movimento, né? Do aeroporto de Toronto, quem não conhece, coloca no YouTube, que vocês vão ver muita coisa maneira, interessante. Então, são duas vertentes. Uma se volta para a riqueza, prosperidade e, portanto, vai deixando, às vezes, de lado o movimento estático, falar em línguas, é uma igreja mais classe média, mais WASP, né? E o outro é mais movimento estático, cair no chão, virar bicho, enfim, ter visão, dançar com anjo, bailar com anjo, ver anjo para tudo quanto é lado, tudo isso vem dos Estados Unidos, tá? Isso não faz parte não fazia parte da igreja brasileira. Porém, os dois continuam evangelicalistas e proselitistas, né? Como assim? Continuam usando rádio, TV, campanha, cruzada, CD, rock, reggae, tudo que for, e também continuam convertendo novas pessoas, convertendo pessoas que não eram oriunda do protestantismo, né? Pessoas do mundo, e convertendo também outros crentes a isso. Então, por exemplo, os que pregavam a unção do riso. Não basta você ser crente, você tem que entrar na unção do riso também. O encontro, né? A doutrina do encontro, que você vai ter um encontro com Deus. Não basta você ser crente, nem basta você falar em língua, nem basta ser batizado nas águas. Você tem que entrar no encontro e ali ter uma experiência, porque ali é o ritual iniciático. Tá? E isso é inicialmente. Por que inicialmente? Porque, como eu falei, né, quando chega a década de 80, tudo isso vai se misturar. Porque eles vão pegar o que dá público em um, o que dá público no outro, daqui a pouco está tudo muito junto. Mas ainda hoje, nos Estados Unidos há uma diferença, tá?
Existem muitas igrejas de juventude, igrejas de jovens, igrejas de parede preta, que não pregam a teologia da prosperidade e nem a confissão positiva, mas pregam os movimentos estáticos. Ou que só pregam a confissão positiva e não pregam a teologia da prosperidade. A gente vai ver aqui a diferença entre esses no próximo vídeo, quando eu falar do surgimento da doutrina da teologia da prosperidade. Então, aqui é o professor Lucas Gerster.